A paz do Senhor, queridos, Deus abençoe. Estamos começando aí mais uma live de estudo bíblico. Nós estamos na série Daniel e Apocalipse, tá? Você que vai me assistir aí pelo YouTube, vai me assistir também pela live no Facebook. Nós estamos então na série de estudos Daniel e Apocalipse, interpretando a profecia. E nós vamos para o capítulo de número 4 do livro de Apocalipse, já falando sobre Daniel. E agora vamos adentrar aí ao livro de Apocalipse, capítulo 4 do livro de Apocalipse, onde com certeza Deus ele estará falando com você, né? Deus estará falando ao teu coração. Eu vou colocando aqui os slides, conforme você for entrando aí, nós já vamos dando prosseguimento na aula, em nome de Jesus. Pois bem, aí, aula de número 21, tá? Estou conferindo os slides aqui, o pessoal está entrando. O Senhor, irmã Diaconisa Camila, irmã Nivalda. Aleluia, o pessoal está chegando aí. Aula de número 21, tá? Da série de estudos Daniel e Apocalipse. Nós vamos estar falando hoje sobre o capítulo 4 de Apocalipse, tá bom? Nós já fizemos todo o estudo sobre Daniel. E agora vamos adentrar aí no estudo de Apocalipse. Já fizemos Daniel 1, já fizemos Apocalipse 1, 2, 3 e vamos para o capítulo 4 de Apocalipse. A paz do Senhor, meu irmão. Diácono Alex chegando aí. Deus abençoe. Queridos, é isso, tá? Essa série de estudos, tá? Já temos aí a aula de número 21, 21ª aula. Ah, pastor, eu não vi as outras aulas. Aonde que elas estão? Elas estão na playlist lá no meu canal no YouTube, Pastor David Evangelista, tá? Pastor David Evangelista, você acha a playlist Daniel e Apocalipse. Então todas as aulas lá numeradas, tá? Da aula de número 1 até a aula de número 20. E hoje nós estamos já iniciando aí a aula de número 21 dessa série de estudos. A aula de número 21 dessa série de estudos. Nós vamos então aí... para essa aula de número 21, falando sobre o livro de Apocalipse, capítulo de número 4. Você que gosta e tem interesse do livro de Daniel, né, entra lá no YouTube, na playlist Daniel e Apocalipse e procura lá todas as outras aulas. Nós fizemos todos os capítulos de Daniel, tá? Então tá todas as aulas lá sobre Daniel, do capítulo 1 até o último capítulo, encerrando aí Daniel, para a glória do Senhor nosso Deus. E agora adentramos em Apocalipse. Já fizemos Apocalipse capítulo 1, 2, 3 e hoje, aula de número 21, vamos fazer Apocalipse capítulo de número 4. Tá? Já vou orar com vocês aí, tá? Para a gente dar prosseguimento na aula, tá? Dando início aí à aula, eu sempre inicio como uma oração. E a gente dá prosseguimento na aula de hoje. Amém? Então você que pode ir, ore comigo. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós nos colocamos na Tua presença nessa noite para louvar, engrandecer e bendizer o Teu nome, porque Tu és santo, fiel e verdadeiro, Senhor. Tu és bendito e todo-poderoso. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me coloco na Tua presença, Senhor, para te louvar, para te engrandecer e para bendizer o teu santo nome, pedindo, meu Pai, a tua graça, a tua misericórdia sobre, Senhor meu Deus, as nossas vidas. Pai, a tua palavra será ministrada mais uma vez e eu oro, Senhor, e peço que o Senhor fale conosco, que o Senhor derrame do teu poder, da tua graça e da tua misericórdia sobre nós e que as bênçãos do Senhor, meu Pai, sejam instaladas e estabelecidas sobre as nossas vidas. Nós possamos, Senhor, nesta noite alcançar graça aos teus olhos e que a tua palavra seja exposta
de uma forma fiel e verdadeira. Em nome de Jesus, assim eu oro, meu Deus. Eu te louvo e te agradeço, pedindo a tua bênção e graça sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Nosso irmão cooperador Júlio aí acabou de entrar também. Cooperador João Edson, Paulo Ricardo. Deus abençoe aí aos irmãos que estão aí entrando, né? Nossos irmãos aí que estão aí assistindo, né? O nosso, aleluia, a nossa live aí e o estudo de Apocalipse. Já vou pegar a Bíblia aqui para a gente já dar prosseguimento, aula de número 21. Estou com a Bíblia em mãos aqui, Apocalipse, capítulo de número 4, tá? Você que queira acompanhar aí, eu vou ler aqui Apocalipse, capítulo de número 4, e nós vamos aí seguindo, amém? Eu vou fazer a leitura do capítulo e depois a gente volta versículo por versículo. A minha epígrafe diz assim: a visão do trono da majestade divina, os 24 anciãos e os 4 animais, ou 4 seres viventes. Capítulo 4, verso 1. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como que de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas deverão acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante a cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais, cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E aos 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, e os 24 anciãos prostravam-se diante dos que estavam assentados sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder,
porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Então isso aqui é a leitura do livro de Apocalipse, capítulo de número 4, tá? Então eu estou lendo aqui Apocalipse, capítulo de número 4, são 11 versículos, tá? 11 versículos, trazendo então aqui essa leitura, tá? Essa leitura aí clara do livro de Apocalipse. E agora a gente vai entrar na interpretação da profecia. Lembrando que a palavra Apocalipse, como nós falamos na primeira aula, ela é uma palavra que está aqui grega, tá? É uma palavra grega que tem a sua etimologia grega, trazendo o significado de revelação. Apocalipse, traduzido para o português, nada mais, nada menos é que revelação. Então, é uma revelação. E nós falamos isso na primeira aula. Revelação de quem? A revelação de Jesus Cristo para a sua igreja, para o seu povo. Então, nós temos então a palavra aqui, Apocalipse, revelação. Vamos entrar aqui, é um texto um pouco mais, vamos dizer assim, em linguagem profética, tá? Apocalipse capítulo 4, diferente do Apocalipse 2 e 3, o Apocalipse 4 tem aqui uma linguagem realmente mais profética. No entanto, não vai nos trazer nenhum desconforto, nem dificuldade, uma vez que nós estamos usando, as duas formas de interpretação profética que eu ensinei para vocês lá naquelas aulas que nós estávamos falando sobre Daniel. Que é, a gente tem a tabela de conversão profética, nas palavrinhas que eu ensinei para vocês. Se você tiver com ela em mãos aí, vai anotando mais alguma coisa que eu for falando. Outra é a própria Bíblia me explicando, tá? A Bíblia é autoexplicativa. Ela traz aqui, o próprio texto me fala, traz aí a resposta do que é algumas palavras em algum contexto, e as demais a história ao nosso favor. No caso de Apocalipse, nós não temos a história, tá? Em Apocalipse 2 e 3 nós tínhamos, porque as 7 igrejas da Ásia Menor, elas existiram e já não existem mais. Então eu sei historicamente que aquelas igrejas existiram. No caso de Apocalipse 4, João aqui está tendo uma visão, tá, de algo que ainda ninguém viu, ou que talvez ainda não aconteceu. Ele está tendo uma revelação de algo que pode estar a acontecer, que vai acontecer, que lá no céu é dessa forma, mas ninguém viu ainda, tá? Então isso aqui é uma revelação de Cristo, tá, para João ali, para a sua igreja. A gente sabe que esse livro, com a sua datação aí bem antiga, na verdade, naqueles dias isso era uma revelação, muito extraordinária para o povo, dado que o livro de Apocalipse foi escrito aí no ano 90 depois de Cristo, tá? No ano 90 depois de Cristo. Então, para João isso aqui é novo, tá relatando aqui aquilo que acontecia lá no céu. Então, ele vai trazendo no Apocalipse do capítulo 4, trazendo o seguinte: a visão que ele tem da majestade de Deus, dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes. Então vamos de versículo por versículo para a gente traduzir isso aqui, para você entender Apocalipse capítulo 4. Pois bem, verso 1, João está dizendo: depois dessas coisas, que coisas? As revelações das 7 igrejas, as cartas às 7 igrejas, que nós terminamos aí na aula passada, as 7 igrejas da Ásia. Ele está dizendo: depois que eu vi essa questão da revelação das cartas, depois que Deus já falou comigo, peraí que meu tripé está dando problema de novo. Eita, aí, foi lá. A aula passada ele estava querendo cair, agora querendo cair de novo, mas já arrumou. Depois que ele teve a revelação das cartas, ele vai falar o seguinte, olha: depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. É uma revelação, ele viu uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombetas, ouvi falar comigo. Ele está dizendo que era uma voz familiar que já tinha falado com ele anteriormente, tá? Disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então isso aqui é um diálogo entre a voz, o anjo, e João. Ele viu o céu, uma porta aberta no céu, e o anjo falou: sobe aqui para você ver.
Então, João vai relatar que ele foi arrebatado em espírito. Tá? Ele relata que ele foi arrebatado em espírito até o céu. E aonde ele começa a relatar o que ele viu lá. Então, versículo 2 ele fala: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre ele. Está dizendo que tinha alguém assentado sobre o trono. Tá? Tinha alguém assentado sobre o trono. O pessoal está entrando aí, a paz do Senhor, irmã Marisa, irmão Marcos, pastor José Roberto, Geisiane, Sumara, Júnior César, Newton, Ayrton Alves, gauchinho lá de Pirajuba. O pessoal tá aí. Deus abençoe. Irmã Joana Dark, Ademir, todo o pessoal que tá entrando aí, Deus abençoe. Cida, a paz do Senhor aí a todos os irmãos. Então, voltando aqui ao raciocínio, queridos, nós estamos assim. Missionário irmã Marli, tô vendo aqui. Ele viu e foi arrebatado. Ele foi arrebatado, versículo 2. Ele viu um trono e tinha alguém assentado lá. Ele trata que tinha um assentado sobre o trono, não relatando quem especificamente era. Mas nós vamos ver aqui de quem que João está falando. Verso 4. E ao redor do trono havia 24 tronos. Então ele está dizendo que tinha um trono. E em volta do trono, ao redor, estavam rodeando o trono, 24 tronos. E assentados sobre os tronos, 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a sua cabeça coroa de ouro. Então havia 24 anciãos e eles tinham vestes brancas e coroas de ouro. Ele continua falando. E do trono saia relâmpagos, trovões e vozes diante do trono, que ardiam, e ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então eu tenho duas questões proféticas aqui, 2 linguagens proféticas, que nós temos que entender. Então até aqui, até o versículo de número 4, na verdade até o versículo de número 3, não tem muito o que falar. É um diálogo aqui, João está falando com o anjo pede para ele subir no céu, ele é arrebatado em espírito, e ele sobe até o céu. E no céu, a hora que ele se coloca lá no céu, ele vê um trono. Então aí tudo bem, um trono. Depois um trono é o quê? Aquela cadeira bonitona que os reis assentavam. Tá? Então ele vê um trono, e de volta desses tronos, outros tronos, tá? Que no relato são tronos menores, mas ele vê que havia outros 24 tronos. E sobre assentados, tinha alguém assentado sobre o grande trono, né? Ele fala que ele viu um. Então está dizendo aqui, nós vamos ver que isso aqui é Deus, é Jesus, né? Ele vê alguém assentado no trono. E nos outros 24 tronos ele também vê. Aqui o texto diz 24 anciãos. Ele vê 24 anciãos de vestes brancas e, aleluia, com coroas de ouro em vossas cabeças. Então está aqui a primeira linguagem profética. Quem são os 24 anciãos que estão assentados sobre 24 tronos lá no céu? Aqui começa a questão de especulação, né, e de interpretação. Quem será que é esses tronos? Quem será essas pessoas? Quem tem esse privilégio de assentar lá no meio, lá junto com Deus, né, junto com Cristo, nesses 24 tronos? Aí começa a questão. Aqui eu vou ter nessa interpretação, tá, duas linhas de visões, tá? São linhas teológicas que se divergem entre si, que têm pensamentos diferentes. Que linhas são essas? Eu vou estar passando aqui as duas para vocês. Pastor, mas qual que é a correta? Querido, essas duas linhas sobre esses 24 anciãos se dividem em duas. Nenhuma está errada, tá? Vou dizer assim para você, as duas estão corretas. Uma vez que aquilo que João viu e relatou era algo que ele nunca tinha visto. Então ele vai expressar da forma que ele consegue, que ele pode, que a sua limitação humana o permite fazer. Então assim, ele viu esses 24 anciãos. Até aqui, eu não vou passar para frente, nós vamos falar do capítulo 4 hoje. Até aqui são 24 anciãos. Anciãos são homens velhos, que estão assentados com coroas e estão assentados ali com vestes brancas. Então o primeiro ponto é, vestes brancas simbolizam o quê? Salvação.
pessoas que venceram, homens que venceram. Coroa também significa vitória. Quem recebe a coroa é o vitorioso, né? Na antiguidade, quando se vencia uma luta, se vencia ali por exemplo, trazendo para a Grécia Antiga, e lembrando que isso aqui foi escrito em grego, né? João está preso numa ilha em Patmos pela uma coroa, né, romana, que na época que imperava era a língua grega, então isso está escrito em grego, se falava de forma que aquele povo pudesse entender. Quando se ganhava um campeonato, uma corrida, o prêmio que lhes era dado era uma coroa muitas vezes tecida, né, de algum ramo ali, de oliveira, algum ramo que era originário ali de Roma, daqueles locais. Então assim, a coroa aqui simbolizada, quando a gente vê coroa aqui, está simbolizando, está retratando tipo vitória, tá? Ter ganhado o maior prêmio. Quem ganhava uma corrida, ganhava-se uma coroa, não tinha prêmio em dinheiro, era uma coroa, o cara era o vencedor e tal. Então assim, isso aqui está relacionado, quando você fala que são 24 coroas de ouro, está dizendo assim que era uma grande vitória. Coroa simbolizando uma grande vitória. Tá. Quais são as duas linhas de raciocínio? Uma vai trazer que isso aqui não é necessariamente são 24 pessoas. E sim, esses 24 anciãos, eles trazem a ideia de que alguns creem que isso aqui está falando sobre a totalidade da igreja. Tá? Os 24 anciãos, eles simbolizam a totalidade da igreja. Tá? De que forma? Se traz essa ideia, tá? Tem aqui, a gente pode se embasar em vários versículos, tá? João 14 vai falar isso, 2 Timóteo 4:8, 1 Pedro. Vai entender que isso aqui são a totalidade da igreja. De que forma essa totalidade da igreja? De uma forma fazendo a ideia de a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Como eu disse, são duas visões, tá? Ambas não estão, vamos dizer assim, não dá para se colocar certo e errado porque a gente não tem outra revelação mais clara. No entanto, eu me aponto com uma, tá? Eu me familiarizo com essa primeira que eu estou passando para vocês, que seria a totalidade da igreja. Mas você vai perguntar para mim, pastor, por que 24 anciãos? Trazendo a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Então tinha que ser 2 tronos, tá? Mas vamos seguir o raciocínio. A igreja do Antigo Testamento, ela é enfatizada no Antigo Testamento sobre 12 tribos, tá? Sobre 12 tribos. Então tudo que a gente tem de igreja do Antigo Testamento, ou vamos dizer assim, de povo de Deus no Antigo Testamento, que a igreja é um título de Novo Testamento, né? Isso fica bem claro, a igreja é uma colocação para Novo Testamento, mas uma das visões traz que esses 24 anciãos, eles simbolizam a totalidade da igreja, a totalidade da salvação da igreja. Em que sentido? O que eu tenho de Antigo Testamento é uma visão das 12 tribos. Deus se manifestava no Antigo Testamento, né? E a visão dele, o cuidado dele era para com as 12 tribos de Israel. Então 12 tribos, 12 tronos, simbolizando as 12 tribos de Israel, a igreja do Antigo Testamento. Tá, e os outros 12 tronos, para totalizar 24, simbolizando a igreja do Novo Testamento, que por sua vez percutida, ela vem após os 12 apóstolos, tá? Os 12 apóstolos que faziam menção da igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo é os 12 apóstolos. Então faz menção dos 12 apóstolos, sim, trazendo a ideia da igreja do Novo Testamento. Então esses 24 anciãos, eles podem, tá? Isso é uma colocação, como eu disse, há 2 linhas de raciocínio teológico, talvez pode haver mais, mas essas 2 são as mais usadas, que a primeira é a totalidade da igreja. Então a totalidade da vitória da igreja. A igreja estará junto com Deus, junto, governando, né? Que traz a ideia daquela que a igreja governará com Cristo, não só no milênio, mas para todo sempre. Né? E eu tenho vários textos que eu posso me embasar biblicamente. Eu não vou citar aqui para não ficar muito comprida a live. Nós estamos fazendo live aí de 1 hora, né? Todo dia aí, live de 1 hora, então quero ver se eu faço essa um pouquinho mais enxuta. 1 hora, 1h15 de live. Então não vou ficar citando muito texto aqui, mas vou trazer uma embasação bíblica para vocês, tá? Não citando tantos textos, mas biblicamente falando aqui,
e você pode conferir aí. Então, se eu for olhar para esse lado, Cristo falou que a igreja reinaria com ele, que a igreja traria, né, estaria governando com ele. A gente sabe que isso está relacionado ao milênio, mas também traz essa alusão aqui que os 24 anciãos, eles denotam, eles trazem a ideia da totalidade, tá? Da totalidade da salvação da igreja, da vitória da igreja. Antiga e do Novo Testamento, antiga e nova aliança. Então 24, totalizando 12, representando as 12 tribos do Israel e representando os 12 apóstolos, tá? Trazendo a igreja não só de Israel, mas a igreja gentílica, Então isso aí fica, né, é uma linha de raciocínio. Tem outra linha, essa é a que eu me pontuo, tá? Que eu mais me familiarizo. Tem alguns outros teólogos que vão trazer que esses 24 anciãos são aí anjos, tá? Ou vamos dizer aí arcanjos, né? Anjos de patentes mais altas, arcanjos de patentes altas, que comandam outros anjos. E embasado no quê? Que o texto vai continuar dizendo que havia ao redor desses 24 anciãos miríades e miríades de anjos. Tinham muitos anjos em volta, então eles seriam ali anjos que talvez, né, isso é uma colocação teológica, eu quero deixar muito claro, não estamos colocando aqui pontos, criando leis, tá? Nem doutrinas, é uma colocação teológica, porque quem foi lá no céu foi João, não foi ninguém de nós aqui na terra. Um dia nós vamos para lá, nós almejamos isso. Então é uma especulação, uma colocação teológica, não estou aqui criando doutrina nova. Estou aqui expondo dois pontos de vista. Um, a qual eu mais me familiarizo, que seria os 24 anciãos, trazendo a ideia, né, da totalidade da igreja, demonstrando isso, se foi isso que João quis passar, é uma ideia. E a outra que seriam aí anjos, tá? Anjos capacitados, né? Entende que seriam anjos governantes, não, porém que o texto vai dizer que havia muitos anjos. Se eu for lá para Apocalipse 5:11 ou Apocalipse 7:11, vai trazer que após os 24 anciãos, atrás dele havia miríades e miríades de anjos. Então talvez esses caras estavam ali para ser porta-voz, não sei. Tá? Isso é apenas uma colocação teológica. O que nós temos que nos embasar, é o que eu sempre falo, em questão, que são questões pouco polêmicas, sobre arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja é algo real, que vai acontecer. Isso é fato. Porém, linhas teológicas vão se divergir entre eu sou pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Eu tenho uma visão que o arrebatamento é antes da grande tribulação. Outro, eu tenho uma visão que o arrebatamento é depois da grande tribulação. Tá? Ambas visões não implicam em salvação, como eu disse, que é o caso aqui dos 24 anciãos. Tem muitos textos na Bíblia, tá? Não quero trazer muitos textos. Tem alguns, vamos lá. Tem alguns textos na Bíblia que não implicam em questão de salvação. Então isso diverge, independe. Como assim, pastor? Entendo. Se a grande tribulação começa hoje, isso não é impossível de acontecer, tá? Só estou pondo uma colocação. Mas se a grande tribulação começa hoje e o arrebatamento não aconteceu, não houve arrebatamento, eu vou deixar de ser crente por isso? Não. Porque os fatores exteriores que acontecem não podem mudar a minha convicção de fé. Aquilo que acontece exteriormente não pode abalar e nem mudar a convicção de fé do cristão. Então eu não vou deixar de ser crente. Então se o arrebatamento é antes da tribulação ou é depois da tribulação, isso não importa, cara. Eu vou continuar sendo crente do mesmo jeito. Se eu tiver que passar na tribulação, se o arrebatamento não acontecer, eu estou falando uma possibilidade, não acontecer, não vai mudar nada. Eu não vou negar Cristo, eu vou continuar sendo um cristão verdadeiro. E assim você tem que ser, e é essa a convicção que você tem que ter. Então a gente fica perdendo tempo brigando com isso. Eu sou pré, eu sou pós, eu creio que o arrebatamento. Eu vou dar a minha opinião. Pastor David, o que o senhor crê? Eu creio num pré-arrebatamento, pré-tribulação. Que haverá um arrebatamento antes da grande tribulação. O senhor tem textos para se embasar nisso? Tenho vários. Mas e os pós-tribulacionistas? Eles também têm textos? Tem alguns textos. Então não vamos brigar por isso. Se o arrebatamento acontecer antes, ótimo, beleza. Se acontecer depois, ótimo, beleza. O que Deus quiser está ótimo. Ele sabe de todas as coisas. Essa questão dos 24 anciãos também entra na mesma questão. Tá? E nós vamos ver também para frente aqui alguma outra coisa, que os 4 animais. Isso não implica em salvação. Quem são eles lá no céu, isso não importa, isso não muda
o fato de eu ser cristão aqui na terra, buscar o céu e estar lá um dia e ver eles um dia, me encontrar com eles através da salvação em Cristo. Então, isso não importa. Importa que nós estamos aqui trazendo a tradução, traduzindo o texto bíblico, apocalíptico, tá? Traduzindo a revelação, porém, colocando essas linhas de raciocínio, essas visões teológicas. Por quê? Porque, diferente do livro de Daniel, eu tinha o tempo ao meu favor. Como assim? Diferente do livro de Daniel, grande porção do livro, muitas coisas aconteceram historicamente. Aí o que eu tenho? Eu posso ter a pesquisa histórica. Eu posso fazer a pesquisa geográfica, arqueológica, e descobrir que aquilo que Daniel está falando bate com algo que aconteceu na história, e então ter uma visão clara. Qual que é a dificuldade no livro de Apocalipse? Quem viu foi só João já morreu. O que acontece? Acontece então que nós não temos o tempo ao nosso favor. Isso aqui é algo que nós vamos ainda, que almejamos ver, que um dia veremos. Então o que fica aqui é o quê? O que eu tenho? Eu tenho os textos bíblicos que me apontam, que me ensinam, que me revelam muitas coisas, e aí eu tenho, que me pontuar no quê? Nos padrões, que eu ensinei vocês a fazer lá no livro de Daniel, os padrões dos textos. Os textos seguem alguns padrões que acabam nos trazendo a clareza do que o escritor queria dizer, e a própria Bíblia, que me fala em alguns outros pontos, em alguns outros livros, o significado de alguns nomes. Tá? Então, no caso dos 24 anciãos, fica bem claro. Há duas, pode haver mais, tá? Mas eu quero pontuar essas duas, que seriam a totalidade da igreja representada por 12 tronos ou 12 anciãos, trazendo que a igreja do passado, a igreja do Antigo Testamento venceu, porque eles estão ali com coroas, e que os 12 representando os apóstolos, ou a igreja gentílica, ou a igreja do Novo Testamento, que também estão ali, venceram, representado por mais 12, totalizando 24. Os demais se pontuam aí em Apocalipse 5:11, que fala que, olha aqui o texto diz, Apocalipse 5:11, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, que era o número deles, milhões e milhões, e milhares de milhares. Então se pontuam aqui falando, olha, se esses estavam atrás ali dos anciãos e dos 4 seres viventes, talvez esses 24 anciãos representam aí anjos de maior patente. Tá. Eu já não concordo. Mas como eu disse, eu concordar ou deixar de concordar, isso não muda nada em questão de salvação, nem na minha nem na sua. Tá? Eu creio que se trate dessa totalidade da igreja. Mas e se não for, pastor? Isso também não muda em salvação nem para mim nem para você. Estamos aqui destrinchando, esmiuçando a revelação, o texto apocalíptico. No entanto, isso aqui não tem teor de salvação. Quando tiver uma questão de salvação, eu vou dar alertando você e te falando. Então vamos seguindo aí. Entendi quem são os 24 anciãos nessas duas visões. Sim. Do trono saiu relâmpagos, trovões, vozes, lâmpadas de fogo, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais eram 7 Espíritos de Deus. Já falei disso aqui lá quando nós falamos de Apocalipse 2 e 3. O que é esses 7 Espíritos de Deus? Isso demonstra, quer dizer, a totalidade, a plenitude do Espírito Santo. Lembra o número 7, que traz essa ideia da perfeição, Quando eu falo sobre 7 Espíritos de Deus, eu estou falando sobre a plenitude. Lá no céu estará a plenitude do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Aqui nós temos o quê? O Espírito Santo conosco, mas como se fosse algo em medidas, Algo que não é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Mas lá no céu não, lá no céu o próprio Deus estará lá. A presença, a glória, a essência do próprio Deus, a plenitude do Espírito Santo estará no céu. Tá entendendo? Então isso demonstra essa plenitude, esse enchimento aqui do Espírito Santo, quer dizer, essas 7, tá? Essas 7 lâmpadas que está dizendo que saía aqui, ó. Então diz assim, ó, 7 lâmpadas de fogo, as quais são, tá? Lâmpadas trazendo clareza, que ilumina, que enche, são os 7 Espíritos de Deus. Quer dizer, é a plenitude do Espírito Santo. Então isso aqui não tem muito o que discutir. Isso aqui a gente já falou na aula passada, aí, 2 aulas para trás. Você anota na sua conversão profética. Número 7 em Apocalipse está relacionado à totalidade, à perfeição.
sete Espíritos de Deus quer trazer o que? A plenitude, a totalidade do Espírito Santo. Pois bem, seguindo aqui eu tenho o quê? O texto vai dizer o seguinte: e havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante a cristal, e no meio do trono e ao redor do trono. Então havia algo semelhante, um mar de vidro. Ele está dizendo que é um lugar extenso, muito grande, parecendo um cristal. Tá? Essa extensão de mar aqui no texto não quer dizer necessariamente que era água. Ou, se eu for linkar a questão de Apocalipse mesmo, em outros lugares, próprio Apocalipse 2 e 3, que fala de um rio que sai do meio do trono, né? Eu posso linkar isso aqui a essas muitas águas. A palavra mar simboliza muitas águas. Você vê que os judeus eles tinham essa questão, quando eles colocam ali por questão de fala, eles usam o mar da Galileia. Né? Por que o mar da Galileia? Na verdade, o mar da Galileia não é um mar. O mar da Galileia é um rio. Ele é de água doce. Mar é quando a água é salgada. E o mar da Galileia é de água doce. É por que então que os judeus falavam ali, o povo daquela região falava mar da Galileia? Porque eles usam mar para expressar quando é muito grande. O rio ali da Galileia, que na verdade era um rio, era um lago, ele era muito grande de extensão. A modo que se eu estivesse na margem de cá, eu não conseguia ver o outro lado, porque ele era muito, muito grande. Então eles se chamavam de Mar da Galileia porque era muito grande, mas na verdade era um rio de água doce. É um rio de água doce, né? Era não, tá lá até hoje. É um rio de água doce. Então essa expressão mar é usada para denotar quantidade, muito, expressão de muito. Havia um mar, como se fosse um rio muito grande. De cristal, semelhante a vidro, quer dizer que era brilhoso, cristalino, claro, transparência. Vidro, cristal, ele quer denotar transparência, muito claro, transparente, límpido. Não quer dizer que era vidro, que era algo, né, que atrás aqui, ó, tem uma meia de vidro. Não quer dizer que era duro como vidro. Mas tá vendo? Eu coloco a mão por baixo aqui, você consegue ver minha mão. Quer dizer que era claro, que era limpo. Então é essa a expressão. Então ele viu aí que saía do trono, no meio do trono e ao redor do trono tinha esse mar aí, ou a água, muita água abundante. E ele vê o seguinte, ele fala o seguinte, que havia como um mar de vidro, um mar cristalino, semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor, tal, e no meio do trono, tá? E no redor do trono, tipo assim, e ao redor do trono, em volta do trono, junto ali, que os 24 anciãos também estavam em volta do trono, havia o quê? 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Então tinha 4 animais, tá? Tinha 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Tinha olho na frente e olho atrás. Tinha muitos olhos, muitos. Aí o que eu trago aqui? O que o texto traz? Ele fala o seguinte, ele vai trazer as características dos animais. Tá. O primeiro animal era semelhante a um leão. Tinha um animal lá que era semelhante a um leão. O segundo animal era semelhante a um bezerro. Semelhante a um bezerro, isso. E tinha o terceiro animal um rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Muito diferente, né? Como eu disse, isso aqui está em linguagem profética. Parecia, mas o que será que queria dizer isso? Aqui nós também temos algumas colocações, visões teológicas, que, como eu citei anteriormente, não vai implicar em nada no quesito salvação. E é isso que você, crente, tem que buscar, ser salvo. É isso que você tem que se preocupar com a sua salvação. Aquilo que implica na sua salvação, você luta até o final, você busca, você se esmera, você se esforça, que implica na tua salvação, porque você tem que ser salvo. A Bíblia diz que o céu, ele é ganhado, ele é obtido por esforço. Tá? Não é sentado na cadeira com os braços cruzados, com as pernas para cima que você ganha o céu, não. Mas aquilo que não implica em salvação, não se preocupa. Tá? Um dia a gente vai entender com clareza. Não que a gente não entenda em partes, mas com clareza um dia a gente vai entender. Então ele vai falar que esses animais aqui são 4 animais que têm jeitos diferentes. Um parece um bezerro, o outro parece um leão, um parece um homem, o outro parece uma águia voando. Tá.
Os 4 animais tinham cada um, respectivamente, cada um, no caso sucessivamente, 6 asas, as quais voavam, não paravam de voar. 6 asas. E ao redor de cada asa tinha olhos. Tinha óleo em volta das asas. Muito louco isso, negócio que não existe. Né? Aqui na Terra, humanamente falando, não existe. Por isso que está em linguagem profética. Tá. Tinham olhos. E não descansavam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 Santo. Essa aplicação aqui de João, nem de dia nem de noite, quer dizer que eles não paravam nunca, era 24 horas. Na verdade, lá é eternidade, não tem horas, né? Então essa ideia de dia e noite também não serve para cá. É como João aplicou, para você ter uma base, entender que João ele relatou aquilo que, da forma que ele conseguia falar. João falou do jeito que com as palavras humanas dele, tá? Tentando trazer uma clareza para o povo do seu tempo, dos seus dias. Então, tipo assim, cara, ele tá no céu não tem hora, no céu não tem dia. Você vai ver textos na Bíblia na frente que vai falar que lá não tem mais noite, porque a glória de Deus alumia toda a cidade santa, alumia todo o céu. Então não tem dia, não tem noite. Ah, mas então por que o João falou que eles ficavam dia e noite? Porque João trata com a linguagem humana que ele tem, com a limitação humana dele, e fala de forma que as pessoas na Terra entenderiam. Então a gente tem que ler Apocalipse entendendo muito bem sobre isso. Você que não viu a aula de número 1, eu falei muito a respeito disso. Depois você volta na aula de número 1 e assiste a número 1 assim, o que eu expliquei sobre Apocalipse capítulo 1, tá? A aula de Apocalipse capítulo 1, não é a aula de número 1 não, que a aula de número 1 está falando de outras coisas. É a aula de Apocalipse capítulo 1, tá? Nós estamos em Apocalipse 4, então quer dizer que é 3 aulas para trás. 3 aulas para trás, eu vou falar muito sobre isso, sobre a questão de identificação cultural, de tempo, de contextualização, contemporaneização, que é trazer daqueles dias para hoje, contextualizar, entender que João falou para o povo dele, que a ideia de mundo que eles tinham era totalmente diferente da nossa. Então João trata com essa linguagem. A linguagem do autor é para que o povo que ia ler aquilo naqueles dias entendesse. Então fica muito claro isso. Quando ele fala dia e noite, denota, quer trazer ideia de todo momento, sem parar. Tá? Eles fugavam ali e falavam santo, 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 sem parar. Tá, quem são esses animais? Tem 2 visões, tá? 2 visões teológicas. Como eu sempre, uma que eu me aponto, a outra que não. Alguns vão dizer, tá? Baseado em alguns outros textos bíblicos, que esses 4 seres viventes, 4 animais, eles trazem a ideia de querubins, tá? De querubins não, de serafins. De serafins, isso mesmo. De serafins. Por quê? Porque eu tenho algo próximo, algo semelhante no livro de Ezequiel. Quais são as semelhanças? Ezequiel, quando denota esses anjos, tá? Em uma cadeia hierárquica diferente, né? Se não me engano, não me falha muito a memória, é serafins mesmo. Querubins e serafins, eu acho que são serafins mesmo. Anjos guardiões. Quando fala sobre essa categoria de anjo, Ezequiel fala que vê eles tinham 6 asas. Com 6 asas, 2 eles voavam, 2 cobriu o rosto, 2 cobriu os pés, que estavam diante de Deus. E que eles tinham olhos em todos os lugares. Tinha umas rodas que acompanhavam eles cheias de olhos, e eles tinham olhos em tudo que era lugar. Então alguns trazem essa ideia, porém essa ideia não é a das mais colocadas. Por quê? Porque os serafins lá que Ezequiel fala, eles têm essa semelhança dos olhos. Sim, tinha olhos para toda parte, tinha 6 asas, sim. Só que qual que é a diferença? Lá fala que eles tinham 4 rostos. Um rosto era de homem, outro de águia e tal, assim sucessivamente. E esses aqui não, esse aqui diz que eles eram semelhantes a um leão, a um bezerro, a um homem e a uma águia. Tinha 4 animais, lá fala que era um anjo com 4 rostos, dessas 4 especificações. Então o que eu quero trazer para vocês aqui é que essa primeira visão teológica, eu não creio que se encaixe muito bem. Eu não aponto, não uso ela porque vejo que tem algumas falhas teológicas. Ah, peraí, tem asa? Tem olho? Tem, mas não tem 4 rostos, então para mim não é serafins. Qual que é a ideia que eu aponto? Eu, pastor, teólogo, qual que eu uso mais e acredito que seja. Trazendo de novo, vou falar 1000 vezes, isso não implica em salvação. O que a gente pensa que se a gente chegar lá e for diferente, nesse quesito, 24 anciãos, nesse quesito, 4 animais, isso não vai mudar a nossa salvação. Você não vai perder a salvação porque você achou que os 4 animais eram
uma cadeia hierárquica de anjos, e não é. Isso não vai implicar em nada. O que nós olhamos aqui e entendemos isso aqui? Trata-se de, tá? Isso é uma visão teológica. Que esses 4 animais, eles trazem a ideia, tá? Eles trazem a ideia da o quê? Da totalidade da criação. Como assim? Trazendo tanto animais, tá? Trazendo tanto animais como o homem, no caso, né? Que tinha rosto de homem. Então, tipo assim, trazendo a totalidade da criação. Não só o homem em si, mas toda a fauna, né? Toda a criação. Todos os animais e tudo. Então, esses 4 animais aqui, eles podem, tá? Isso é especulação. Eles podem, há uma linha de raciocínio que acredita que isso denote, que mostre, que traz, que João queria passar a ideia de que no céu é o que? A vitória de tudo, é o culminar, é a glória de Deus trazida, expressa na sua totalidade. Uma que quando nós lemos Romanos, se não me falha a memória, é Romanos 8 ou Romanos 7? Romanos 7 e Romanos 8, acho que Romanos 8, que fala que acho que é Romanos 7 mesmo, que fala sobre que a criação ela geme com dores de parto, aguardando o momento que o Criador irá intervir com isso e restaurar tudo. Então, esses 4 animais, eles podem trazer essa ideia de que Deus ele é perfeito, a perfeição da criação, a vitória da criação. Que não só os homens e os anjos louvam a Deus, mas toda a criação, toda a fauna, todos os animais louvam a Deus. Por isso, essa ideia aqui de 4 animais, de toda criatura criada por Deus, louva a Deus. E o fato é de que ele fala que eles não cessam de dizer santo, 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 3 vezes santo é o Senhor, de dia e de noite. Ele ainda expressa uma expressão temporal em um local atemporal, para nos trazer essa ideia que toda a criação adora a Ele, louva a Ele continuamente, tá? Continuamente. Então essa é a pontuação teológica mais clara e mais cabível que eu, tá, pastor David, uso, tá? Ah, mas e qual que é a pé da letra exatamente certo? Não há uma definição exata nem para os 24 anciãos, nem para esses 4 animais. Você pode achar um punhado de vídeo na internet aí, cada um falando uma coisa diferente, tá? No entanto, não há uma definição. As que são mais cabíveis, que não ferem nenhum outro ponto da Escritura, não são nem equívoco, nem heresia, são essas 2 que eu passei para vocês, de forma que eu vejo mais clara de absorção da igreja, tá? Seguindo aqui para a gente ir já para o final aí, creio que consigo hoje fazer a live mais rápido, né? Estamos com 47 minutos, não tão mais rápido, mas vamos lá. E quando os animais voavam, eles diziam santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Quem é esse? Jesus. Tá? Jesus. E quando os animais davam glória e honra e ação de graças, o que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre. E os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado e sobre o trono e o adoravam. Vive o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono e dizia: digno és o Senhor de receber a glória, a honra, o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade todas foram criadas. Louvado seja o nome do Senhor. Finalizando aqui Apocalipse de número 4. Então aqui a gente vê que tantos anjos, tantos anciãos, os 24, se prostravam enquanto os anjos gritavam, enquanto os animais gritavam: santo, santo, santo é o Senhor, glória e honra para todo sempre, é o que era, que é e que há de vir. Os 24 anciãos se prostravam e lançavam as suas coroas nos pés dele, dizendo: louvado, glorificado seja ele para sempre. O que isso aqui quer dizer? O que é a ideia disso? Quer dizer, o que João viu aqui no capítulo 4? Que no céu há uma adoração perfeita a Deus. Que no céu é um lugar de adoração perfeita, de adoração inigualável. Tá? E trazendo essas 2 linhas de raciocínio teológico que eu trouxe para vocês, denotam que o vencer da igreja, a glória da igreja, tanto a igreja da antiga aliança como da nova aliança,
ela está ali no céu adorando continuamente, 24 horas, lembrando que não há hora no céu, tá? Isso aí é uma aplicação de João. Para todos sempre adorando, que a totalidade da criação, aqui trazendo essa ideia dos animais sendo a totalidade da criação, adoram a Ele, que no céu há uma plenitude do Espírito Santo inigualável, e lá haverá adoração contínua, não vai cessar a adoração. Não é igual a gente que vai na igreja, adora aí de vez em quando, ou adora alguns dias na semana, nos cultos, ou na nossa casa algum tempinho aí no dia, separa e adora. Não, lá há contínua adoração. A modo que ele expressa que esses 24 anciãos e esses animais adoram continuamente. Trazendo essa linha de raciocínio que eu disse, olhando, vendo os 24 anciãos como a totalidade da igreja, tanto nova como antiga, como nova aliança, igreja do Antigo Testamento, igreja do Novo Testamento, as 12 tribos dos 12 apóstolos, trazendo a totalidade da adoração da igreja, e esses animais trazendo a totalidade da adoração do mundo, da criação, nós entramos num consenso que lá há uma perfeita adoração a Deus. E é isso que João viu no capítulo de número 4 de Apocalipse. Nada mais do que isso, tá? Lembrando que esses pontos que eu trouxe para vocês de duas visões, que divergem entre si, mas não ferem uma outra, não trazem nenhum ponto em questão de salvação. Tá? Isso não implica em salvação. Se não implica em salvação, não tem o porquê a gente ficar perdendo tempo, tá? Falando, discutindo, especulando coisas que não estão reveladas na palavra do Senhor. Mas olhando dessa forma, nós vemos com clareza, que Apocalipse capítulo 4, ele traz a ideia de uma perfeita e eterna e sempre, né, e contínua adoração no céu. Essa aí é a aula de número 21, tá? Nós estamos parando aí, meu computador até desligou aqui. Aula de número 21, tá? Que a gente está estudando aí Apocalipse capítulo de número 4. Apocalipse de número 4. A próxima aula é Apocalipse de número 5, tá? Apocalipse de número 5. Lembrando que semana que vem começa aí o janeiro de oração para você que é da igreja local. Então a gente pega um tempinho de férias aí das aulas de terça e a gente só volta em fevereiro, tá bom? Então a próxima aula é Apocalipse capítulo 5. No entanto, nós vamos estar fazendo essa pausa de um mês aí e a gente só volta em fevereiro aí com essas aulas. Já serão aulas presenciais, tá? Para você que está me acompanhando aqui pela live, eu vou ver se eu consigo aí transmitir, tá? Transmitir lá a aula presencial para você não perder aí a série de estudos aí de Daniel e Apocalipse. Tá certo, querido? Essa foi a nossa aula de número 21. Vou ficando por aqui, consegui encerrar hoje com 53 minutos. Aí, ó, a aula foi mais curtinha hoje. Lembrando que Apocalipse 4 tinha apenas 11 versículos, né? Apocalipse 3 tinha 22, por isso que a aula é um pouquinho mais extensa. Mas a gente vai tentando fazer daí um capítulo por aula. Tenho certeza que Deus vai falando aí com você. Amém? Vamos orar para a gente encerrar em nome de Jesus. Eu te abençoe, igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, sua casa, sua família, sobre tudo que diz ao teu respeito, hoje até a vinda de Cristo e eternamente. Você que é a noiva, santo e adornado Cordeiro diz, amém. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe você, tua casa, tua família, que Deus dê uma bênçãos e bênçãos sobre você, te dê aí um feliz ano novo aí, tá? Você que, né, nós estamos chegando aí no final aí do ano, né? Amanhã é dia 31 e tá? Então amanhã aí é a virada, né? Depois de amanhã já dia 1º. Então um feliz 2021 para você, se eu não ver você, né? Você que não faz parte da igreja, nos acompanha pela live. Um 2021 abençoado, cheio de muita bênção, de conquista e de vitória para você, tá? 2020 foi um ano atípico. Eu vou dizer, não foi um ano fácil, querido. Nós lutamos e matamos um leão por dia. Então o ano de 2021 tá aí. 2020 passou, não vou reclamar. Teve muita coisa? Teve. Mas o que fazer? Reclamar não resolve. Vamos crer que 2021 vai ser melhor e nós vamos fazer ele um ano melhor, um ano cheio de bênção, cheio de vitória, lutando, correndo atrás daquilo que Deus já nos deu, conquistando mais, avançando, ganhando terreno para Cristo, levando a palavra do Senhor. Que o ano de 2021 seja cheio de bênção, vitória e unção na sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.